Então, espero que vocês aproveitem muito. A gente vai falar de intervenções fisioterapêuticas na paralisia cerebral. Como o Beto falou, eu sou Juliana Golardins, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em neurofuncional na criança e no adolescente. Tenho mestrado e doutorado nessa área principalmente dos transtornos do neurodesenvolvimento. Tenho várias formações no BOBAT, TeraSwitch, neuromodulação. O Beto já falou um pouco, né, que eu coordeno as ações não só das pós-graduações, mas as ações, os aperfeiçoamentos das aulas livres de neuropediatria no Instituto Beta. Faço parte da rede NAPEM, que é uma rede colaborativa de pesquisa e prática clínica em neuromodulação não invasiva, e isso faz com que eu seja coordenadora da primeira pós no Brasil, voltada para essa temática. É, Tenho uma clínica hoje em Salvador, né? O meu sotaque não é baiano, vocês já estão vendo que eu sou, né, paulista, mas estou aqui já há 2 anos na Adoleta Reabilitação. Tenho um podcast chamado Gente que Pode. É um projeto de bastante carinho no coração. Sou eu e outras duas fisioterapeutas que são mães atípicas e a gente discute muitas temáticas relacionadas à neurodiversidade. A gente está em todas as plataformas, redes sociais, no Instagram vocês encontram shorts, no Spotify e no YouTube a gente tem os episódios completos. Vale a pena vocês conferirem, a gente pode colocar até o link para vocês seguirem lá no grupo da neuropediatria do próprio Beta, que a gente tem uma parceria bem interessante. Vocês vão ter o acesso a esses podcasts que vão ser enriquecedores assim, em muitos episódios eu posso dizer que vocês têm que preparar lencinhos para ouvir profissionais de saúde, fisioterapeutas e pessoas com deficiência em uma perspectiva bem diferente, tá? Eu também sou treinadora oficial aqui no Brasil do programa Animal Fan, mas eu vou deixar para falar dele lá no final, porque tem um link aqui dentro da aula de intervenções em neuropediatria, porque tem muita gente que pensa se ele pode ou não ser aplicado em populações neurodivergentes, e sim, eu vou comentar um pouco disso, da aplicabilidade do Animal Fan também dentro da população de paralisia cerebral, tá bom? Então vamos avançar aqui. Eu não podia chegar direto falando de fisioterapia na paralisia cerebral sem contextualizar para vocês o que é a paralisia cerebral. A gente sabe que esse é um termo errôneo, né? Não é um cérebro que é paralisado, a gente entende no entendimento de neurociência que a gente tem hoje em dia, que a gente tem um cérebro que é altamente plástico, ou seja, moldável, adaptável frente a novas experiências, não só o cérebro, mas todo o sistema nervoso. Mas a gente continua utilizando essa terminologia porque isso facilita a agregação de conhecimento, o senso comum e a popularização do conhecimento em torno desse termo que foi consagrado aí, tanto nacional quanto mundialmente. A gente está falando de um grupo de desordens, que a gente chama na definição do Rosendahl de 2007, né, um grupo de desordens permanentes do movimento e da postura. Ou seja, a gente tem um evento lesivo que vai acontecer no período pré, peri ou pós-natal. Ju, se Oi. você colocar o microfone do jeitinho perfeito. Ah, Ó, esse microfone não tá legal, né? Eu tenho que deixar ele agora tá bem para. perfeito. É, agora Tá. tá perfeito. Eu vou ficar com a mão na boca aqui, então, gente. Então, retomando aqui, né, a definição de paralisia cerebral, ela é um grupo de desordens permanentes que afetam o cérebro imaturo e que vão causar principalmente alterações no movimento e na postura. É claro que a gente vai ter aí alterações de tônus que aparecem, mas essas alterações elas estão justamente dentro daquilo que afeta movimento e controle postural. Dependendo dessa área de lesão, né? Então, como eu falei fora do microfone, vou repetir para fixar, que é sempre bom. A lesão pode acontecer no período pré, peri ou pós-natal, durante a gestação,
durante o parto ou primeiros dias ou até lesões que vão acontecer nesse cérebro em desenvolvimento até 2 anos de idade. É uma divergência aí na literatura, se a gente considera 2, 3, 5 anos, mas de uma maneira geral aí a gente vai adotar que lesões que acometem, que são acometidas até os 2 anos de idade, podem ser chamadas de paralisia cerebral. E aí a gente tem causas infecciosas, tem as causas hipóxico-isquêmicas e uma grande variabilidade que não dá tempo aqui da gente abordar, mas é claro que a gente fala nas nossas aulas de paralisia cerebral dentro da pós. A gente tem as manifestações clínicas é, bastante relacionadas com a área de lesão no cérebro e a extensão dessa lesão. Então, de uma maneira geral, a forma espástica, então a manifestação clínica principal é a espasticidade, né? É aquele aumento do tônus, é uma hipertonia elástica, que vai acometer aí 70 a 80% dos casos dos pacientes com paralisia cerebral. Ela se refere a uma lesão no córtex motor primário ou nesse trato, em toda essa via córtico-espinal, tá? Aí a gente tem a manifestação clínica dos distúrbios de movimento, que a Vivi colocou muito bem aqui. As principais que a gente tem são a forma coreo-atetoide, né? Então a gente tem tanto coreia quanto a tetose acometendo 10 a 20% dessas crianças, mas a gente também tem um percentual menor, um pouco mais, que é bastante grave, de pacientes que têm distonia, tá? E normalmente na paralisia cerebral a gente não tem distonias focais. Em alguns casos a gente pode ter, mas em geral, quando a criança é distônica, ela tem um padrão mais generalizado de distonia. Então, nos distúrbios de movimento, então na forma corotetoide, na forma distônica da paralisia cerebral, a gente vai ter a presença de movimentos involuntários causados por lesões especificamente nos núcleos da base. Um outro percentual que varia aí de 5 a 10% é a forma atáxica, que então nós teremos a incoordenação e os déficits de equilíbrio como problemas principais relacionados à lesão no cerebelo. Temos também aí formas mistas, né, combinadas. Então, posso ter um paciente que é espástico e distônico. Sim, ele pode ter lesão nos núcleos da base e no córtex motor primário. A gente costuma não recomendar essa nomenclatura de forma mista nas diretrizes atuais, porque ela não nos diz exatamente o que a criança tem. Quando a gente recebe ali um encaminhamento e olha ali, criança com PC mista, aquilo não tem muito significado para a gente. O que se recomenda não é que a forma mista não exista, né? Existe a combinação de lesões, existe a combinação de quadros clínicos, mas a recomendação é que a gente evite essa palavra e que a gente descreva em um relatório, quando a gente vai definir a dificuldade funcional daquela criança, que a gente descreva exatamente a manifestação clínica que ela tem. Então, ela tem uma forma espástica, hemiparética, com coriotetose, por exemplo, tá bom? É claro que a gente tem essa classificação relacionada à área de lesão. A gente também tem uma classificação que é topográfica, que a gente vai pensar ali nas partes do corpo que são acometidas, e aí a gente já vou mostrar uma figurinha sobre isso. Mas, além desse cerne, né, de distúrbios do movimento e da postura, a gente também pode ter agravos de saúde que podem acompanhar deficiências cognitivas, alterações respiratórias, problemas urinários, alterações de sono, alterações visuais, como a deficiência visual cortical, então ele não tem uma alteração da estrutura ocular, ele tem uma dificuldade no processamento visual central. A gente tem muitas crianças que podem ter dificuldade na deglutição e acúmulo de saliva, por exemplo, com cialorreia. A gente pode ter ou não a presença de epilepsia ou crises convulsivas. Então, todos esses outros agravos, eles são e ou. A gente descreve
item a item, o que esse paciente apresenta naquele momento. Aqui é uma classificação topográfica, então só para a gente associar, né? Plegia e paresia, tem diferença? Tem, professora, né? Paresia é perda parcial de força, plegia é perda total. Mas, apesar da gente ter essa diferença conceitual, tanto na literatura nacional quanto na literatura internacional, quando a gente fala de paralisia cerebral, plegia e paresia está no mesmo balaio de gato. Então, a gente pode chamar tanto de plegia quanto de paresia. Tá, e o que que tem antes dessa partezinha da palavra desse termo? A gente pode ter um membro só acometido e a gente vai chamar isso de monoplegia ou monoparesia. A gente pode ter um hemicorpo acometido e a gente vai chamar isso de hemiparesia ou hemiplegia. A gente pode ter o envolvimento dos 4 membros, mas os 2 membros inferiores mais gravemente acometidos do que os membros superiores. E nesse caso, a gente tem uma diplegia ou uma diparesia. E quando a gente tem o envolvimento do corpo todo, porque a gente fala 4 membros, mas a gente vê um déficit em controle cervical e em controle de tronco importante, a gente está falando dos quadros de tetra ou quadriplegia ou paresia, tá? Então, essa é a classificação topográfica. Trazendo agora, então, para o que temos de mais atual com relação às intervenções fisioterapêuticas. A gente tem aqui do ladinho, né, um artigo de 2019 do grupo da Iona Nova que revolucionou muita coisa dentro da área de intervenções na paralisia cerebral e posso afirmar que esse artigo ele influencia não só no Brasil, mas fora outras áreas da neuropediatria, da neurologia, inclusive, mas especificamente dentro da área de neuropediatria, porque muitas das reflexões feitas na paralisia cerebral, elas também impulsionaram diretrizes e análises de resposta à terapia em outras populações neurológicas infantis. O que que é esse artigo? Por que que ele é tão revolucionário? O que que é que ele nos diz? Primeiro que ele é apoiado em uma questão muito importante para a gente, que é a prática baseada em evidência. Então, prática baseada em evidência não é simplesmente prática baseada em artigo, eu vou lá, leio qualquer coisa e aplico. Não, é uma reflexão sobre a qualidade metodológica que nós temos na produção desse conhecimento científico. E aliado a isso, então, eu uso o melhor conhecimento científico disponível no momento, e lembrem que a ciência se autocorrige o tempo todo. Alio isso também a preferências do paciente e a expertise clínica do profissional. Isso é prática baseada em evidência, tá? Então, esse artigo se baseia no conceito de prática baseada em evidência, faz um mapeamento de todo o estado da arte, de todas as evidências sobre intervenções, não só fisioterapêuticas, mas intervenções em geral para tratamento e prevenção da paralisia cerebral. Como é que ele agrupa, tá? Ele agrupa num sistema de traffic light, de semáforo. Então, é verde, amarelo e vermelho mesmo, sendo que o verde significa que as evidências foram analisadas e os resultados foram robustos para determinados desfechos. Vocês veem aqui que a gente tem desfecho motor, de intervenção precoce, de tônus, de contraturas e alinhamentos, sono, dor. Então, nem tudo funciona para tudo. É o que funciona para quê? Então, a gente vê aí agrupado, né, vários estudos que formam bolinhas. Então, quando as bolinhas são menores, eu tenho um menor número de estudos. Quando as bolinhas são maiores, eu tenho um maior número de estudos. Então, quando eu digo assim, nossa, isso não tem evidência, não quer dizer muitas vezes que não tenha publicações sobre aquilo. Às vezes, é essa a interpretação que a gente tem. Mas, no caso do que está em vermelho, não significa que não tem evidência produzida, significa que tem evidência produzida, mas aquela evidência me mostra que o resultado não é satisfatório, ele não é melhor,
que outra alternativa convencional, ou ele não é melhor que o placebo, que não fazer nada. Então, o que está nesse sistema de semáforo? O que está em vermelho é aquilo que, à medida que vocês veem bolas maiores ou bolas menores, tem um certo número de evidências, quanto maior a bola, mais evidências, que mostram que a gente não deve fazer, que a gente não deve mais adotar aquela técnica, aquela modalidade terapêutica, aqueles princípios terapêuticos para aquele determinado desfecho. Porque as evidências produzidas, elas são negativas, ou elas não são melhores do que um placebo ou do que abordagens mais convencionais, tá? O que está em amarelo? Provavelmente faça, provavelmente não faça. Vocês veem que a gente tem uma linha pontilhada aqui. Então, o que está acima da linha pontilhada é, ok, tem evidência, não é totalmente confirmadora, mas a gente tem evidência de que provavelmente funciona, por isso provavelmente faça o que está acima da linha tracejada e provavelmente não faça o que está abaixo, porque eu tenho uma evidência que caminha no sentido de pouco efeito, tá? Então, só para vocês entenderem a revolução que esse artigo fez. Isso teve uma reverberação mundial e aqui no Brasil. Além deste artigo, outras evidências também entraram, mas ele principalmente embasou um parecer técnico-científico de intervenções fisioterapêuticas neurofuncionais em crianças e adolescentes com paralisia cerebral pela Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a Abrafim. Então, a gente tem um documento norteador, um parecer técnico-científico, que eu posso colocar ele na íntegra lá no nosso grupo, tá? Para vocês lerem ele completo, ele está em português e ele faz algumas considerações que a gente vai abordar agora, que é justamente quais são as recomendações para intervenções em crianças com paralisia cerebral. A gente vai passar pelo semáforo nas três, espero que eu não seja cancelada ou que a gente só inicie a discussão aqui e leve para as redes, para pós, enfim, para tudo que a gente tem por aí, tá? Mas é importante a gente apresentar as evidências dessa forma. Então, o que é que está no FASTA? E eu peguei só um trecho, tá, gente? Não cabia na aula a gente falar de todas as abordagens que nós temos disponíveis, não. Então, eu peguei dentro do desfecho motor, que é um dos desfechos principais para o fisioterapeuta, né? O que que está lá que funciona em verde, né? Faça recomendação de que aquilo tem efeitos positivos. Então, para desfechos motores, quais são esses desfechos? Vocês veem aqui do lado. Cada intervenção tem seu desfecho específico. Então, para melhora de velocidade da marcha, a gente tem o treino em esteira com suporte parcial de peso como sendo um indicador bastante interessante, assim como o próprio treino em esteira sem suspensão parcial. Então, treino em esteira com ou sem suporte parcial de peso melhora velocidade da marcha. Por que que eu estou enfatizando velocidade da marcha? Porque às vezes parece óbvio para a gente, né? Eu falar assim, eu treino marcha andando, eu melhoro marcha andando. Parece óbvio quando eu falo dessa forma, mas não é tão óbvio assim. Porque a gente, como fisioterapeuta, muitas vezes olha assim, nossa, ele não está andando bem porque ele tem uma fraqueza de glúteo. Então, para melhorar a marcha dele, eu vou colocar ele deitado e ele vai fazer ponte. Aí eu vou colocar ele para fazer agachamento. E aí eu estou fortalecendo o glúteo, então vai melhorar a marcha. Não é isso que as evidências mostram para a gente. É claro que a identificação daquele problema e o reforço muscular nesse caso, ele vai ser fundamental para a melhora de aspectos qualitativos da marcha. Mas eu só melhoro velocidade da marcha andando, eu melhoro a marcha andando. Se eu treinar em esteira o aumento de velocidade, eu vou melhorar o aumento da velocidade. Treino específico, objetivo, direcionado à tarefa, tá? Então, são insights que a gente vai tirando daqui. O que mais que melhora, então, com o treino em esteira? E falando agora sem o suporte parcial. Além da velocidade da marcha, o treino em esteira melhora a resistência durante a marcha e também tem relações com a melhora da função motora grossa desse paciente, tá? Então, recomendação. Bora
aprender a fazer treinamento locomotor, que é a base da estimulação através do treinamento em esteira, tá? Terapia de restrição e indução do movimento, né? O que que a gente tem aí? Ela é aquela terapêutica em que a gente prende, né, imobiliza o membro não parético para que a gente aumente a representação e o uso do membro parético. A terapia de contenção induzida. Essa técnica, ela é muito mais resolutiva nos casos de crianças hemiparéticas, porque então a gente vai conter o membro, vamos dizer assim, né, não afetado ou menos afetado, para que ela aumente toda a sua atenção, sua conectividade, o seu uso funcional desse membro. Então, vocês veem, o que que a TCI, a terapia de contenção induzida, ela melhora? Ela melhora a função manual, porque a gente vai conter o membro superior contralateral. Ela melhora a atividade de participação, porque eu coloco essa criança para trabalhar com mais mobilidade. Depois do protocolo, a gente, claro que desimobiliza, né? A gente tem um protocolo específico para quem faz a formação de TCI. Essa criança depois usa mais simetricamente os dois membros e isso melhora as atividades de vida diária que tenham função bimanual e, consequentemente, consegue traduzir isso para melhora de participação. Outra terapia e intervenção importante apontada na revisão é a hipoterapia, então é a abordagem da fisioterapia com equinos, né? A gente não vai chamar de ecoterapia, a gente tem toda uma nomenclatura específica. A hipoterapia é exatamente o uso do cavalo para fins fisioterapêuticos, terapêuticos ocupacionais ou fonoaudiólogos, tá? Então a gente tem isso também dentro da nossa pós, em uma aula específica de hipoterapia, e a gente tem o que, né? A hipoterapia melhora o quê? Todas as funções? Não, o que a gente vê que melhora é equilíbrio e simetria, especialmente do tronco dessas crianças, tá? Então, de novo, o que a gente faz, para que a gente faz? O treino bimanual, que especificamente é um treino de membro superior, ele melhora a função manual. A terapia ou treino orientado à tarefa, ou treino específico da tarefa, a gente tem algumas abordagens em escolas que fornecem a formação diferente. Então, terapia ou treino orientado à tarefa, TOT, ou treino específico da tarefa, ele tende a melhorar a função motora grossa e função manual. O treinamento de força, o treinamento resistido, ele melhora a força muscular, né? De novo, falei aqui o exemplo da marcha, mas a gente está lá pensando em melhorar a força de glúteo para melhorar a marcha. Não, a gente melhora a força para melhorar a força. A gente treina a força para melhorar a força. E o que que é interessante? A gente olhar para manuais de diretrizes de prática clínica, diretrizes de prescrição de atividade física para essa população, porque não é qualquer exercício de força. É exercício de, normalmente, moderada a alta intensidade. Mas o que será que é um exercício de moderada a alta intensidade para um PC GNFCS 5? Então, a gente vai analisar essa particularidade. É diferente se eu tenho um paciente de nível 1, né? Então, se eu tenho maior nível de comprometimento funcional ou menor, a gente vai ajustar essa intensidade do treino para aquela criança de forma individual. O que mais a gente está no verde? Olha quantas intervenções a gente tem, olha quanto a gente pode fazer por essa criança. A gente tem o treino de mobilidade com circuitos funcionais, eles melhoram a velocidade da marcha. Claro, a gente está usando esse treino de mobilidade para deslocamento, né? Uma técnica específica de observação da ação, ele melhora a função manual, o enriquecimento ambiental, e aí a gente traz muito a família para isso, né? Então,
tanto enriquecimento ambiental quanto programa de intervenção domiciliar, eles melhoram função manual e função motora grossa. A gente oferece mais estratégias para essa criança utilizar todas as potencialidades que ela tem. Dentro da diretriz, a gente também tem o uso de toxina botulínica associada à terapia ocupacional para o alcance de metas específicas. É importante lembrar que é uma atualização muito recente, que o fisioterapeuta também pode, não confio muito ainda, tá, gente? Mas o fisioterapeuta também, a partir de agora, né, muito recentemente, pode ser treinado para aplicação de toxina botulínica. A gente precisa ter cautela quanto a isso, mas já existe regulamentação, tá? Outra questão, como eu falei aqui, né, aquele artigo ele envolve muito mais do que a abordagem fisioterapêutica, ele também mostra outras estratégias também de prevenção ou de diminuição do dano lesivo. Então, terapia celular com sangue do cordão umbilical, pensando em estímulo às células-tronco, também se mostrou aí em alguns países como uma alternativa viável, possível para a melhora de função motora grossa. Bom, em verde a gente sabe que pode investir, faz a formação, busca esses desfechos e essas formas de intervenção. Com relação à atividade física, ela está lá em amarelo. Vocês veem atividade física, melhora nível de atividade física, condicionamento, participação, qualidade de vida. A gente tem outras aí, eu já olhei no relógio, tá, gente? Eu sei que vocês estão aí com pressa. Eu vou passar rapidamente, eu vou botar o documento no grupo para vocês. A gente conversou um pouco do que é faça mesmo, né? E aqui é o que a gente pode fazer, que está no caminho. Então, atividade física, o tapping, o treino intensivo bimanual, de novo, toxina botulínica associada à estimulação elétrica e bem a nossa cara fisioterapêutica, né? Órteses, tornozelo, pé, que são as AFOS, tecnologia assistiva, terapia focada no contexto, as cirurgias multinível que esses pacientes passam, mas que depois precisam da fisioterapia como suporte, o uso de tecnologia assistiva de realidade virtual, né? Então vocês veem melhor em diversas áreas, equilíbrio, motricidade grossa, mobilidade, função manual. Aqui a gente tem a continuação dessa tabelinha, né? Então, a orientação cognitiva para o desempenho ocupacional diário, a estimulação elétrica, treino de mobilidade, a risotomia seletiva dorsal, até mesmo a acupuntura. Vocês veem que ela entra aqui como melhora de função motora grossa, possível, né? Vocês veem que ela está em amarelo, mas é algo que a gente pode, então, pensar. A vibração de corpo inteiro, o gesso cereado. Então, inúmeras, vocês veem outros desfechos aqui, né? A estimulação elétrica transcraniana, que é uma das formas de neuromodulação e tem resultados em várias áreas, né? Marcha, mobilidade, equilíbrio, função manual. A gente tem aqui várias outras abordagens, né? Aqui caminhando essa tabela específica, acho que eu cortei o topo dela, não sei se está aparecendo para vocês. Essa daqui específica, ela já caminha para o que não fazer, tá? Então, assim, reflexologia para melhora de função motora grossa, ela tá muito mais, lembra a bolinha amarela, mas na telinha de baixo, tá bom? Lá precisamos de mais estudos para entender como isso funciona e como isso realmente pode melhorar as nossas crianças. Mas, Ju, você falou lá, atividade física estava em verde, atividade física aqui está em amarelo e provavelmente não faça. Presta só atenção que eu falei, nem tudo funciona para tudo. A gente viu que atividade física lá, exercício de resistência, melhora desfecho específico, né? Força melhora a força, treino de marcha na esteira melhora a velocidade da marcha. A gente não tem caminhado muito para
essa especificidade quando a gente pensa só em aumento de atividade física geral, né? Então a gente precisa desse refinamento, tá? Refinamento, nem tudo funciona para tudo. Não é que eu não vou prescrever atividade física, mas eu não vou prescrever atividade física para algo que ela não melhora. Atividade física melhora algumas variáveis, outras não, tá? Aqui a gente tem o que está em vermelho, né? A gente tem ali terapia de integração sensorial como desfecho habilidades motoras. A gente tem osteopatia craniana para melhora de função motora grossa. E o conceito neuroevolutivo na sua forma passiva original também para melhora de função motora grossa, não sendo superiores a outras abordagens mais convencionais na área da fisioterapia. Só isso aqui dava uma aula gigantesca de explicação, né? O que que eu quero resumir disso tudo aqui? Eu acho que sempre vale a pena vocês lerem na íntegra o que é que está em cada uma dessas bolinhas, o que está no paper, o que está no parecer técnico. Mas resumindo esse semáforo, o que que a gente vê? Que a melhora, o alcance dos objetivos funcionais, eles dependem de prática, de repetição, de terapias sistematizadas, de movimentos ativos, né? Então, vou até voltar aqui um tiquinho, né? Conceito neuroevolutivo na sua forma original passiva. A gente entende hoje, com os estudos de controle e aprendizagem motora, que o nosso paciente ele não é recebedor de nenhuma técnica. Ele deve ser um aprendiz ativo neste processo. Então, a gente tem visto que alongamento passivo, por exemplo, tem caído em desuso porque ele não melhora, nem mesmo amplitude de movimento, comparado a alongamentos ativos dentro de contextos funcionais em que essa criança é aprendiz. A gente vê uma mudança até nas estruturas das clínicas. Clínicas de fisioneuropédio antigamente era assim, um tatame, um tablado, uma bola, um saudar. Hoje, isso tudo reformula, inclusive, a estrutura física das clínicas. A gente tem gaiola, a gente tem suspensão, a gente tem esteira com controle de velocidade, a gente tem simulador de escada, a gente tem essa criança como protagonista e não como recebedor. Tudo isso também mostra para gente que a intensidade dos programas mais intensivos, em que eu tenho um alto volume de prática, repetição, tem funcionado melhor e principalmente terapias que estejam direcionadas a objetivos específicos. Lembra que eu falei, nem tudo melhora tudo, nem tudo serve para tudo. Aqui também a gente precisa refletir sobre isso de novo, porque está dentro de cada bolinha, tá bom? Resumindo aqui, o que que tudo isso nos faz refletir? Que o modelo da CIF, o modelo biopsicossocial, ele é extremamente importante de ser utilizado com crianças com paralisia cerebral. E para a tradução disso, o grupo do Peter Rosenbaum, do Ken Child, fez um modelo teórico, né, que a gente chama de modelo das F-words, ou em português, minhas palavras favoritas, que fazem com que a gente, terapeuta, olhe para todas essas esferas da vida da criança. Então, função, fazer importa mais do que como ela faz. Nossa, você vai falar isso para uma fisioterapeuta que requer, eu fico olhando o alinhamento, eu falo, eu também olho alinhamento. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa criança se sentir capaz de e conseguir executar da melhor forma possível, e que às vezes não é a que tem o melhor alongamento, alinhamento, não é a que tem o melhor gasto energético, mas é mais importante do que não fazer e manter ela totalmente fixada e totalmente alinhada, tá? Então a gente precisa colocar numa balança isso. De novo, eu não estou negligenciando as questões de controle postural e de alinhamento, mas a gente vai permitir que ela faça como ela consegue, dentro do melhor possível, para que ela se sinta capaz, que ela repita, que ela reproduza e que a gente possa ir corrigindo o movimento, mas não no sentido de consertar a deficiência, mas no sentido de gerar, impulsionar as suas potencialidades e a sua funcionalidade como um todo. A gente não pode esquecer que família é o elemento central de qualquer criança, a família está com a gente em todas as tomadas de decisão.
Fitness, saúde física, estar e se manter em forma saudável é importantíssimo para nós e para ele. Muito mais para quem tem alto tempo de comportamento sedentário. Então, sim, a atividade física é importante, mas ela não vai estar ligada a qualquer desfecho, tá? Se a gente falar em melhora de aptidão física, a atividade física com certeza vai estar na bolinha verde. Amigos são parte essencial da infância e precisam ser trazidos também como parte dos objetivos e das terapias. Diversão, isso não tem como fugir na área de neuropediatria, é brincando que se aprende, se desenvolve. A motivação e engajamento também são princípios de neuroplasticidade que fortalecem as nossas conexões sinápticas. E futuro, nós terapeutas temos que ter um olhar no futuro. O amanhã é resultado do que a gente faz hoje. Aí eu trago para vocês, a gente já falou de várias intervenções, algo que chegou no Brasil muito recentemente e ele não foi pensado de novo, tá? Especificamente para paralisia cerebral, mas ele tem uma aplicabilidade, ele tem esses pilares, né, de que a gente trabalhe não só a saúde física, mas a saúde mental, que a gente intervenha precocemente e a fundamentação de embasamento científico. Então, a gente tem vários ensaios clínicos do programa Animal Farm. Com crianças típicas, a gente ainda precisa desse embasamento da aplicabilidade em crianças atípicas, mas ele é um programa inclusivo, universal, que foi pensado inicialmente para um contexto de sala de aula, mas a gente consegue utilizar todas as 97 cartas do programa, que são atividades, de uma maneira muito dinâmica e não engessada. A gente pode escolher as atividades que a gente vai trabalhar clinicamente, um a um, com crianças que têm dificuldade. Então, a gente tem aí 9 módulos, 4 desenvolvidos por fisioterapeutas, 4 por terapeutas ocupacionais e um por psicólogos, trabalhando aí os 4 módulos desenvolvidos por fisioterapeutas, a motricidade ampla, global e o equilíbrio, e habilidades de mobilidade. A gente tem 4 módulos mais específicos para membro superior, para habilidades de destreza manual, principalmente habilidades pré-escrita, antes dele escrever. O que é que a gente tem que trabalhar nessa mãozinha? Por isso que é muito interessante a gente trabalhar com crianças que tenham paralisia cerebral e precisam desse treino de preparação para essas habilidades de escrita ou para esse desenvolvimento das habilidades bimanuais e um módulo socioemocional para reconhecimento de sentimentos, para relaxamento, para treino de habilidades socioemocionais, tá? Ele é bem interessante, a gente consegue sim aplicar em crianças neurodivergentes e eu ensino isso no curso do programa, como a gente transpor a aplicabilidade clínica para várias populações, tá bom? Gente, eu sei que eu já passei da hora, talvez tenham várias perguntas. Quero agradecer muito a participação de todos, espero que vocês tenham adorado. Fiquei muito orgulhosa não só da minha aula, mas do meu time aqui com vocês. Vocês tiveram a experiência do que é, né, um pedacinho do que é a nossa pós, do que são os nossos cursos de aperfeiçoamento, os nossos cursos livres. Então, eu fico à disposição para vocês, tá bom?